Boa noite, iniciamos a nossa web para o C de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Então, bem-vindo aí, Juliano. E os demais colegas também que estiverem assistindo aí, nós estamos caminhando para o final da nossa C, né? Essa é a próxima web aula. Lembrar os senhores de não perder a data de envio da atividade. Acabou que as férias cortaram, né, o nosso calendário aí do meio para o final, mas de toda e qualquer forma, né? Lembrar os senhores aí de rever as webs anteriores e se atentarem ao prazo de envio. Então vamos continuar aqui, né? Os nossos estudos, né? Nós falamos de pneumática na última e vamos falar de hidráulica hoje, né? Então, a hidráulica, assim como a eletrohidráulica, são muito utilizadas dentro e fora das indústrias nos mais diversos segmentos. Então, pode-se definir hidráulica, né, como sendo o estudo das características e uso dos fluidos sob pressão, e pode ser classificado em estacionárias e móvel, né, imóveis. Então, dentro da aplicação da hidráulica estacionária, os equipamentos para a indústria, para construções fluviais e marítimas e para aplicações na indústria da aviação são mais comuns. E na hidráulica móvel, né, a sua aplicação está realizada no setor móvel, como máquinas rodoviárias e agrícolas, dragas e mecânica automobilística. Então, nós vamos ver os fundamentos físicos, né, dessa questão da hidráulica. A gente viu na pneumática também, e aqui tem a compressibilidade, que é um dos princípios físicos do ar. E isso sob a ação de pequenas forças. Quando o ar está submetido a um recipiente fechado e nele for exercida uma força externa, ele exerce uma pressão igual sobre as paredes desse recipiente em todos os sentidos. Então, meio da lei de Pascal, né? Que a pressão exercida em um fluido confinado em forma estática atua em todos os sentidos e direções com a mesma intensidade, exercendo forças iguais em áreas iguais. Então, por exemplo, aqui você tem uma área bem menor, né, do lado esquerdo aí da sua imagem e uma área bem maior do lado direito. E você tem um peso de 10 e um peso de 100. Então, aqui, ó, uma força de 10 kg força aplicada em um pistão com uma área de 1 cm², deverá exercer, né, desenvolverá uma pressão de 10 kg força por centímetro². O que que ele colocou? Colocou 10 sobre 1, né? Então, ficou 10 kg força sobre centímetro² em todos os sentidos dentro deste recipiente. Então, essa pressão suportará um peso de 100 kg força se estivermos em uma área de 10 centímetros. Por quê? Colocou 10 kg força sobre, ou 100 sobre 10, vai sobrar 10 kg força por centímetro². Então, o princípio é que as forças são proporcionais às áreas dos pistões, né? Então, se ele tivesse aqui um peso de 5, ele não suportaria aqui, né, nesse lado direito o 100. Então teria que ser um peso de 50, porque tem que ser proporcional. Então, diferentemente da área e do peso, você tem que fazer essa conversão. Então, o que que é pressão? Pressão vai ser a força aplicada, né, sobre a área. Então, se você tiver pressão igual de um lado, ela vai ter a pressão sendo aplicada do outro. Então, esse é o conceito aqui da lei de Pascal. Então, Blaise Pascal constatou que a força é exercida em um fluido em equilíbrio e que poderá ser transmitida ou amplificada de um ponto para outro, e que a força aplicada em uma base sobre um determinado fluido se dá pela multiplicação da pressão em uma determinada área. Então, com isso que você tem essa movimentação, né? Então, transmite-se força de modo, como fala, com a utilização da hidráulica. Então, ela é utilizada para essa finalidade. Então, né, vai trazer aqui a ilustração que a gente viu, a transformação da energia mecânica em energia hidráulica e essa transformada em mecânica novamente. Então, a mecânica é quando o peso, né, fica apoiado aqui sobre essa área, ele transforma em energia hidráulica, que é a movimentação desse nosso, desse nosso fluido, e depois em mecânica novamente, que é ele suportando a força desse peso aqui. Então, como o óleo está em constante movimento e sofrendo mudança na sua direção durante a trajetória, o aquecimento é inevitável em virtude das características de ser um fluido. Como também há restrições de fluidez em diversos pontos do circuito,
Isso faz com que o atrito seja gerado quando o óleo passa nas tubulações, válvulas e cilindro, entre outros componentes. Então aqui a questão de calor, né? Então ele gera calor ali devido ao atrito. Por quê? Quanto maior ou menor a viscosidade, maior ou menor o atrito. Então, menor viscosidade, ele tem menor atrito. Depende do material também das suas tubulações, da rugosidade desse material, tipo de acabamento que ele foi fabricado. Então, a viscosidade do óleo também é uma variante na questão de geração de calor em sistemas hidráulicos. A viscosidade interfere diretamente na geração do atrito. Esse atrito gera calor e esse calor deverá ser controlado em todo o sistema para um bom funcionamento das válvulas e cilindros. Então, em sistemas hidráulicos, o controle da temperatura é uma necessidade para que o óleo não perca suas características, assim como os componentes hidráulicos não sofram danos com aquecimento fora da faixa de trabalho. Exatamente, a questão desse calor, né, pode alterar a viscosidade do óleo. Então, o óleo ele sofre, né, com as mudanças de temperatura. Além disso, o material também a qual são fabricadas nossas válvulas, né, também podem sofrer essa deformação por dilatação ou contração, assim como os cilindros também. Então, é muito importante o controle dessa temperatura. Então aqui, né, vai trazer como controlar a temperatura desse fluido. Então tem resfriador aeróleo, é muito usado nos automóveis em geral, chamado de resfriador aeróleo, né, porque consiste em uma caixa retangular contendo tubos aletados por onde passa o óleo hidráulico e um ventilador acoplado. Esse ventilador sopra, né, ar frio em toda a extensão dos tubos aletados, fazendo a troca térmica com o óleo que está passando por dentro dos tubos. Esses modelos são utilizados onde não há disponibilidade de redes de água com facilidade ou mesmo em sistemas hidráulicos pequenos e de baixo custo. Em virtude dos materiais para construção não suportarem grandes pressões, normalmente operam em baixas pressões e são montados na linha de retorno do óleo para o tanque. Então, sendo assim, né, o óleo a ser resfriado já sofreu todo aquecimento durante o fluxo no sistema e retorna ao tanque resfriado. E temos também, né, os trocadores de calor, né, que são resfriadores que têm a função de resfriar o óleo. Então, passa por dentro ou por fora dos tubos, né, chamados de invólucros, enquanto a água fria, da mesma forma, passa por fora ou por dentro dos tubos, dependendo da construção, né. Então, depende de quem fabricou, como que vai fazer, qual passa por dentro e qual passa por fora. Então, é uma espécie de tubo e carcaça, né. Então, normalmente a água entra do lado oposto do óleo para amenizar o choque térmico e a troca térmica ocorre, né, de forma fácil e gradual. Para esses resfriadores, há necessidade, né, de água limpa, tratada e com resfriadores de água, tornando-se esse tipo de sistema mais caro e para aplicações em sistemas maiores, o que geram muito aquecimento. Porque o ar muitas vezes não vai dar conta, você precisa de um volume de ar muito grande. Então, para ter uma troca muito boa, você vai ter que aumentar muito a sua aleta, né? Vai ter que ter muitas aletas ali para realizar a troca de forma efetiva. E a água, ela é o melhor condutor térmico, ela consegue fazer esse trabalho de melhor forma. Então, por isso, né, a gente tem essas duas usabilidades aí, né? Que pode ser escolhida. Sistemas menores, o ar é eficiente. Sistemas maiores, já utilizamos a água. Então, aqui, ó, se você observar, né, em dado momento, a simbologia dos dois resfriadores perceberá a entrada e saída de ar, que são representados por triângulos vazios. Já no resfriador água-óleo, os triângulos são cheios. Então, isso ocorre em todas as simbologias que diferenciam a hidráulica da pneumática. E o triângulo vazio associa-se ao ar, né? E os triângulos cheios aos óleos. Esses resfriadores são fabricados utilizando-se materiais cobre, né, para os tubos, por ser um ótimo dissipador de calor e aço para as carcaças devido à sua resistência. E o cobre, além da resistência, tem uma boa resistência mecânica também e boa resistência à oxidação. E aqui outra, né, que a gente já falou, que é a viscosidade, né? Então, é a medida de resistência ao fluxo e assim evita contato entre as partes móveis, efetuando uma boa lubrificação. Se aumentar a viscosidade, a resistência ao escoamento do óleo também aumenta.
e aí dificulta, né, a movimentação dele. Então, se aumenta muito a viscosidade, você vai ter problema de sucção de bomba, que aumenta o atrito, aumenta a temperatura, diminui o fluxo, né, desse óleo também. Então, quanto mais alto for a viscosidade do óleo, mais comprometida estará a sucção da bomba. Com isso, né, todo o sistema à frente. E se a viscosidade for muito baixa, a lubrificação será comprometida, podendo haver contato entre as partes metálicas. Então, não que seja adequado, mas para evitar barulho no motor de um veículo quando há maior desgaste nas peças que compõem o motor, utiliza-se um aditivo para aumentar a viscosidade e assim o óleo preencher essas folgas com a película, né, maior de óleo. Esse óleo hidráulico, né? O ideal é que ele trabalhe na temperatura, na faixa de 40 e nunca ultrapasse os 65 graus Celsius. Isso muda as propriedades físicas desse óleo, né? Essa analogia de temperatura e viscosidade está diretamente relacionada à perda das propriedades dos óleos hidráulicos que são projetados para trabalhar nessa faixa. Tem lugares mais frios, né, como a utilização de aquecedores de óleo para deixar o óleo em sua temperatura de trabalho, evitando retardos nos movimentos e paradas desnecessárias. Cada fabricante de óleo segue rigidamente as faixas de viscosidade para os diversos produtos encontrados no mercado, né? E as bombas hidráulicas aqui também para movimentar esse nosso óleo. Então a função é succiona o óleo do reservatório e dá vazão, né, ao sistema hidráulico. Essas bombas não geram pressão e apenas fornecem um volume de óleo ao sistema com uma determinada vazão. Então elas vão trazer, vai dar vazão ao sistema, né? Vai ter um fluxo de escoamento desse óleo. Então o que gera pressão são as restrições ao fluxo de óleo causadas pelas válvulas hidráulicas e os trabalhos executados pelos atuadores. Então as bombas podem ser classificadas como deslocamento não positivo e positivo. A não positivo, né, são bombas hidrodinâmicas que raramente são utilizadas em sistemas hidráulicos. Então, né, ao contrário, deslocamento positivo são usadas para transferir fluidos e têm limitações quanto à pressão pela restrição do peso do fluido e atrito. Então, essas bombas, né, são bombas centrífugas, né, um exemplo, são utilizadas tanto na indústria como em residências. E as de deslocamento positivo, né, são bombas hidroestáticas que têm como principal objetivo, né, fornecer ao sistema um determinado volume a cada rotação ou ciclo. Essas bombas são as mais indicadas para aplicação de forças em equipamentos e máquinas diversas. Dentre os tipos mais usados na classificação das bombas de deslocamento positivos estão as de engrenagem, palheta, pistão radial e axial. Então, aqui trazendo para a gente, né, a composição do sistema hidráulico, tem a fonte de energia, o grupo de geração, o grupo de controle, né, que junta ao grupo de ligação, aí tem um grupo de atuação e o trabalho que vai ser executado. Então, tem todo esse dinamismo aí, esse processo, né, para os nossos sistemas. E as nossas fontes de energia, né, normalmente são utilizadas, né, energia elétrica e energia térmica. Então, é o motor elétrico ou motor a combustão. O grupo de geração que transforma energia mecânica em energia hidráulica é constituído pelas bombas hidráulicas. O grupo de controle que regula e direciona a energia hidráulica é composto por válvulas direcionais e reguladoras de vazão e pressão. O grupo de atuação se encontra os atuadores, que podem ser cilindros, osciladores e motores. O grupo de ligação responsável pela transmissão da energia hidráulica é composto por conexões, tubos e mangueiras. E aqui um exemplinho do nosso sistema hidráulico com estes componentes. E aqui a simbologia deles, né? Então, ó, para válvulas direcionais hidráulicas, né? Temos aqui, ó, uma válvula direcional de 3 por 2 vias. Então, você tem a 1, a 2 e a 3 e tem duas vias que ela pode trabalhar. Você tem também, ó, válvula direcional 2 por 4 vias. Tá aqui abaixo. Abaixo dela tem a direcional 4 por 3 vias com o centro aberto. Temos válvula direcional 4 por 3 vias com centro fechado. Você vê que muda a simbologia, né?
O centro aberto está conectado. O centro fechado, não. O que mais nós temos aqui, ó? Temos direcional 4, 3 vias com centro tênis. Juliano, levanta a mão, fica à vontade, meu rei. Tá, seu microfone está liberado, mas eu não consigo te escutar. Não consigo te ouvir ainda. Se quiser escrever Ah, pode seguir, beleza. Isso que eu ia te falar, Juliano. Se quiser escrever no chat, né? Pode escrever. Aqui temos a válvula direcional 4, 3 vias. O centro tendem, né? E temos com o centro aberto negativo. Abaixo, né? Um atuador aí, um cilindro, né? Atuador com dupla ação. Filtro, visor de nível, entrada de pressão hidráulica, um rotâmetro, né? Medidor de manômetro. O manômetro vai pegar a pressão, o rotâmetro vai pegar a vazão. Um vacômetro, esses a gente já viu, né? Também, eles são para ver o vácuo do sistema. Retorno ao tanque. Pressostato também, para passar um status dessa pressão, né? Visão controle. Temos as válvulas de retenção, né? Que é a válvula alternadora, que é o elemento ou para um lado ou para o outro. E tem a válvula seletora, elemento E. Adiante, você mandou no chat aqui. Dúvida no centro aberto e centro fechado. Pode mandar à vontade aí. Se quiser escrever qual que é a dúvida. Deixa eu ver aqui. Juliano, tá me ouvindo? Alô, Sim, tá com eco. Acho que vai ter que desligar o microfone em um dos lados. aí. Tá com muito eco ainda. Basicamente, que nossa dinâmica vai. Tenta falar de novo. Aí agora deu certo? Aí, agora eu tô ouvindo. Bom, Agora eu passei pro celular aqui, o notebook tá dando muito certo, não. agora Né? sim. Qual que é o princípio de funcionamento da centro aberto e centro fechado? Eu tenho essa dúvida. Rapaz, fez uma pergunta boa agora, hein? Centro aberto, centro fechado. A centro aberto, eu acho que o atuador funciona de forma livre, né? E o centro fechado, cada atuador. Deixa eu ver aqui, ó. Cada atuador, ó, centro fechado para o movimento de um atuador permite, né, cada atuador individualmente no sistema opera independentemente de um suprimento de força. E centro aberto, né, permite movimento livre do atuador enquanto o fluxo da bomba é devolvido ao tanque a uma baixa pressão. Então, no centro fechado, você não precisa dar força para que ele opere, né? Então, ele opera de forma independente. E no Sim. centro aberto, ele se movimenta de forma livre, né? Livre do atuador. Deixa eu ver se tem uma definição É porque, mais assim, certeira. eu sempre monto... Eu já montei muito, agora eu quase não monto mais, mas era os pilotos hidráulicos, sabe? Aham, Aí eu identifico qual que é o trator centro aberto e centro fechado, mas eu nunca consegui. Eu sempre ia meio que pro rumo, sabe? entendi. Mas aí lá você montava mais centro aberto ou centro fechado? É, o João Deere é centro aberto, Uhum. centro fechado, né? E os Valtra centro aberto. Mas eu não conseguia identificar muito bem, sabe? Era meio que por rumo, sabe? Perguntando os colegas, perguntando os outros, sabe? Tem uma aqui do pessoal da Recomp aqui, ó. O sistema de centro aberto, o fluxo é contínuo, né?
da hidráulica e a pressão é intermitente. E o centro fechado, o fluxo é intermitente e a pressão é contínua. É justamente a questão do fluxo no centro aberto libera o fluxo, né, direto, então o fluxo é contínuo, e no centro fechado o fluxo já não é contínuo, ele é intermitente, mas a pressão é contínua. Certo. Então, acho que é mais a questão do funcionamento das próximas dos atuadores também, né? É, Depende muito porque, de. Ah, porque acontece, aí quando eu ia montar aí eu tinha, aí mudava muito a instalação, sabe? uhum, O jeito de montar, o bloco que eu colocava, sabe? entendi. No centro aberto, então o óleo passa de boa, né? Passa, não sei se funcionando. Quando você ia lá, o centro aberto, o óleo fluía de forma contínua, não era isso? Isso, E no centro fechado, aí dependia da. A bomba não funciona de forma. Como fala, o óleo não flui de forma contínua, né? Depende, ele é intermitente. Que aí depende do. Como fala? Do controle, né? Então aqui, ó. isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sou especialista na área de hidráulica, não vou mentir pra você, Juliano. Mas o que eu busquei aqui, né, e o que tem de literatura, acho que é basicamente isso. O centro aberto passa direto, né? Tá livre, e o centro fechado não. É isso. Isso mesmo, Porque né? nos Ah, volta lá, se você errasse a instalação e colocasse uma mangueira invertida ou algo assim, estourava tudo, sabe? aham. Isso nas de centro aberto, né? Isso, E a de centro fechado você já não corria esse risco. Quer dizer, depende muito, né? Depende de quem tá, qual que era o controle que tava fazendo, né? Porque se também uhum, liberasse a passagem mesmo intermitente, né? Se liberasse a passagem, ia estourar do mesmo jeito. Acho isso. que. Mas é isso mesmo, né? Isso aí, show de bola. Show fica com os dois dispositivos aí. Você desligou o microfone de um, o outro funciona bem. Na hora que você quiser falar, Beleza. já É, chama. eu não sei como é que tá o conteúdo da sua aula aí. Sim. De repente, depois do finalzinho, você podia falar um pouco sobre a atividade 3 lá da SAP 3. Ah, beleza, a gente volta lá para conversar. Fechado? Fechado. Vou dar uma acelerada aqui para não passar das 10, senão o pessoal me expulsa daqui também. Tem aqui simbologias, né? As válvulas de retenção aqui, ou IE, né? Aí dá a possibilidade de duas condições, ou é uma ou outra, né? Como o nome diz, aqui a simbologia das válvulas reguladoras de fluxo bidirecional e reguladoras de fluxo unidirecional. Simbologia dos acionamentos, né? Aqui, ó, fonte em 24 volts, fonte de alimentação de 0 volts, botão normalmente aberto, normalmente fechado, a bobina, né? Solenoide, contator, um temporizador com retardo de energização, né? Um contador, que não é contator, contador é de contar mesmo, um fim de curso eletromecânico, um sensor de proximidade magnético, um fotoelétrico, aí você já vê que a simbologia fica muito próxima, né? Tem que estar atento aí para identificar qual que é o tipo de sensor e o de proximidade indutivo. E aqui um esqueminha, né? Sistema de geração hidráulica e os componentes com a simbologia, para a gente já ir se É, aproximando. é muita coisa para pegar. Essa parte aqui é bastante longa e a hidráulica ainda é mais longa que a pneumática, né? Acaba que esse aqui não tem jeito, tem que estudar todo dia. É Essa muita. parte aqui, se entrar no material do livro, então eu teria que ter umas 25 web-aulas para tratar tudo disso aqui. Então é importante que vocês mantenham aí estudando 1 hora por dia, pegando para dar certo. Então vamos lá. Reservatório, tem visor de nível aqui. Nós temos, aqui não está representada a bomba hidráulica, né? Não, no desenho não tem. Tem acoplamento, também não. Ah, tá ali o acoplamento. Motor elétrico, né? O vacômetro. A simbologia vocês veem que é bem parecido a que a gente viu, né? No, nos slides anteriores. E justamente aqui para ir criando essa familiarização. Então tem filtro, que mais? Não, o filtro aqui embaixo. Tem manômetro lá em cima, vacômetro, rotâmetro. Então tem bastante coisa aí para a gente já ir adaptando e
Outro ponto importante, né, que está acoplado a esse sistema é a automação, né? Isso aqui a gente trazendo o assunto junto à hidráulica, né? A hidráulica a gente continua. Vocês vão ver os diversos tipos de sistema aí. Peço que leiam um livro, né? Que realmente vai fazer diferença. E aqui a automação, né? Então, os sistemas de automação, geralmente eles falam malha aberta ou malha fechada. Então, qual é a diferença? A malha aberta, né? Tem os parâmetros de entrada que vai receber esses dados. Vai ter um controlador que ele vai assimilar, né? Esses dados e ver, né? Se o que está acontecendo. Por exemplo, quero que verificar a temperatura, né? Está dentro da temperatura, então ele como se rodasse a lógica. O atuador vai executar, né? A, abre não, vamos pensar aqui, movimento o atuador tal, né? E o processo é executar o trabalho, né? Então o atuador movimenta ali e ele faz um processo X, né? Na nossa fábrica, e toda vez que o controlador verifica o range, dá sinal para o atuador movimentar, e o atuador, né, com o trabalho que ele vai realizar, vai ter o processo sendo executado, e depois desse processo executado, a gente tem a variável de saída. Qual que é a diferença? Na malha fechada, aí já é diferente. O dado entra, faz todo o caminho do processo, e a variável de saída também é controlada para quê? Porque dependendo do que sai, passa pelo sensor de feedback e ele manda esses dados entrarem no controlador. Então, o controlador, em vez de pegar só os dados de entrada, ele pega a variável de saída também para fazer controle, para ver se está Ah, ok, se está legal, se ele precisa mudar, né, o processo, se ele precisa executar outra lógica, se precisa dar outro sinal diferente ao atuador. Então, o método de controle aqui com esse sensor de feedback. sim, sim. E aí, aqui já de forma resumida, né, a gente tem o P&D também, né, muito utilizada aí na indústria, né, o controlador P&D. Então, esse tipo de controle possui ações. Então, o P&D vem da onde? Ó? Proporcionais, integral e derivativa. Essas três ações é possível manter e controlar a maioria dos processos industriais. Então, o P, né, que é a ação proporcional. Então, o controlador alterará a variável controlada de forma proporcional ao erro entre a variável de entrada e a de saída. A ação integral, né? Então, a variável controlada será alterada de acordo com o tempo que o erro se mantém no sistema, e a derivativa, que é o controlador pode atuar na variável controlada de forma proporcional à variação do erro. Então, ele vai fazendo esse controle aí de acordo com o que vai acontecendo. Então, essas três ações, né, podem ser aplicadas juntas ou separadas. Tem controlador PID, controlador PI, controlador PD ou controlador só P, né? Isso significa que o controlador proporcional sempre deverá estar presente, pois o sistema pode oscilar e ficar instável. Então, ele não é rígido, né? Ele tem essa proporcionalidade nele. Então, um exemplo, né? O controlador de velocidade de um motor pode fazer girar tão rápido que acaba quebrando os rolamentos e outras partes mecânicas. Então, por isso que tem o P, né? Justamente para receber esses dados e fazer essa leitura desses dados que estão entrando. Então aqui, né, vou trazer os parâmetros aqui para três elementos muito comuns, né? Esse já está ficando em desuso, dependendo do tamanho da indústria que você trabalha, né, ou qual é o investimento deles. Você já não tem tantos, né? Mas o soft starter, que é a tensão inicial dele, né, determina o grau de tensão no momento da partida. Então ele inicia em 0 volts e instantaneamente recebe o valor que estiver nesse parâmetro. Alguns fabricantes, né, de acordo com a tensão, ou a porcentagem da tensão nominal. Depois ele vem na rampa de aceleração. Para quem não lembra, o soft starter, em vez de ter uma partida direta ou um tipo de partida indireta, ele tem uma partida em rampa. Então, vai tendo a crescente na alimentação dele. Então, determina quanto tempo, né, rampa de aceleração, quanto tempo demorará para a soft starter aplicar a tensão nominal no motor. Então, o que que isso ajuda? Não tem corrente de pico, você tem um menor custo com manutenção, desgasta menos equipamento, você tem menos custo também com energia elétrica, né, com consumo. Tudo isso aí
são, como falo, são vantagens, né? Dependendo do tipo de sistema que você tem e tem o controle, né? Se um dia você precisar do torque instantâneo no momento que liga, você vai lá e coloca 100% e tira a rampa, né? Então, ele tem essa possibilidade de você controlar. Então, ele vai fazer essa rampa aí de aceleração, né? Então, o motor recebe a tensão inicial e a partir desse valor, a tensão é elevada gradualmente até atingir a tensão nominal. Então, esse tempo você também regula, né? Para ter essa variação do zero até 100%. Tem o degrau de tensão da desaceleração, que é o valor da queda de tensão instantânea quando o motor está no processo de parada. A tensão cai do valor nominal para o relativo a esse parâmetro. Esse parâmetro é recomendado quando o motor está sendo acoplado a uma bomba hidráulica, até para não dar um tranco. Então ele vai vir no degrau. Tem o tempo, né, da rampa de desaceleração, que é similar ao tempo de aceleração. Então ele vai diminuindo, né? E aí até para não ter um esforço muito grande, não ter um tranco, assim como a partida na parada. Então ele você tem um tempo ali que ele vai desacelerando até a sua total inatividade. Temos as entradas digitais, né? O software possui, né? Possibilita o comando remoto, permitindo que sejam ligadas botoeiras, contatos de contatores, relés ou fins de curso. Essas entradas podem ser configuradas para produzir diversas funções, como liga, desliga, sentido de giro, né? Você reverter, resetar e etc. As saídas a relé, né? São soft starters, possuem também saídas a relé que permitem o acionamento de outros componentes como contactor, lâmpada de sinalização ou comando para CLP. Também é importante, né? Da mesma forma que as entradas digitais, essas saídas podem ser configuradas para funções como soft start em funcionamento, motor com tensão plena, frenagem, etc. Temos os conversores de frequência, né? Que já é melhor. O que muda no conversor de frequência do que um soft start? Então, o soft start ele atua na parada ou na aceleração e na desaceleração desse motor. Então, é até ele sair do zero, a sua tensão nominal, e depois sair da sua tensão nominal até zero, né? Até a sua parada total. E o conversor de frequência ele consegue oscilar durante o funcionamento do equipamento. Então, tá lá rodando há 3 horas, você quer mudar a frequência desse motor e com isso você muda a rotação, né? Você aumenta, diminui. Então você tem os ranges que você pode trabalhar. E o conversor de frequência ele faz isso o tempo todo. Então ele é mais completo que o soft starter por isso e vem tomando, né? Onde tinha soft, hoje em dia vai tendo conversor de frequência, assim vai. Então ele tem tempo de aceleração similar ao outro, tempo de desaceleração também. Ele tem frequência máxima e mínima que esse motor pode trabalhar. Tem corrente de sobrecarga no motor. Tem corrente máxima de saída, né? Temos os tipos de controle, tipo de controle. Os conversores podem fazer controle de velocidade de duas formas, escalar ou vetorial. Tem seleção do sentido de giro, né? Horário e anti-horário. Tem sinal de entrada analógica, né? Então, as analógicas vão variar ali, ó, de 0 a 10 volts, 0 a 20 miliampere, de 4 a 20 miliampere ou de menos 10 a 10 volts. E tem as funções de entrada digital também, pode ser programadas para exercer diversas funções, né? Como habilitação geral, giro e para, multispeed, entre outras. E temos os parâmetros para um servo acionamento. Então, é rampa de aceleração e desaceleração, né? Define o tempo que o motor demora para sair da velocidade zero e chegar à nominal, e o contrário, né? Sair da nominal até a parada. O sentido de giro, limite superior e inferior de posição, aquele tem os graus de liberdade, né? No caso aqui, um servomotor com braço, né? Então, define o valor do número de voltas inteiras ou fração de volta, máximo e mínimo. Este parâmetro é usado para posicionar o eixo do servomotor. Tem limite de corrente, tem limite de velocidade, tem resistor de frenagem, né? Que define o valor da resistência elétrica do resistor de frenagem para cada modelo de servo-acionamento. Este resistor é utilizado para dissipar a energia no momento da frenagem e tem os modos de operação. O servo-acionamento pode operar de diversas formas, como, por exemplo,
modo torque, modo velocidade, controle via ladder ou controle via rede. Certo, Juliano? Certo, certo. Por hora alguma dúvida? Tranquilo? Como que tá? Pô, tá tranquilo, viu? Então vamos para a segunda parte. Deixa eu abrir aqui a SAP 3, né? Deixa eu Isso, compartilhar contigo a minha tela aqui, só um segundo. beleza. Aqui, ó. Estação 3 é a do circuito, né? Vai trazer um circuito hidráulico e vai te trazer as condições, né? Aqui uma tabela para você registrar, ó, considerar o registro 1 e 3 abertos e o 2 fechado. O É, 1 ontem e eu tentei fazer ela e eu não consegui fazer, eu não entendi. 1 e 2 aberto, o caminho aqui, ó, que ele vai percorrer, né? Para sair aqui um 3 aberto e o 2 fechado. Então aqui não tem passagem do fluido, né? O fluido chega até aqui, mas não passa, porque o 2 está fechado. Deixa eu abrir um Isso. do lado do outro aqui. Essa é a condição 1. Aí você vai anotar no manômetro que pressão que vai estar aqui, né? Está sendo alimentado com 20 LPM, né? Então E, seria um pressostato com 60 bar aqui, indicando 7 bar aqui e 8. Só que muda, né? Quando aqui fechar, ele vai mudar. Então tem restrição aqui para passar, né? Isso aqui é mínima, né? 8 bar, 15 bar, 7 bar. então eu vou preencher lá com esses valores aí? Não, na verdade não, você vai ter que fazer o cálculo. Se ele vai passar ou não vai. Então no manômetro A, tá aqui o nosso motor, né? Succionando o óleo. Ele está Aham, entrando com uma vazão de 20 litros por minuto, certo? certo. Passou aqui, que valor que vai colocar, que pressão que vai estar, né? Esse fluido. E assim vai. Ah, passou aqui vai passar nesse trecho aqui, o B. Qual é a medida que ele vai dar? Passou nesse trecho, o C, o D. Eu posso fazer o seguinte, gravar um vídeo com o Fluid Sim. Eu acho que vai ser mais legal. Ah, beleza. Pode ser, Juliano? Que eu acho que vai. Mas você entendeu? O primeiro é o 2 fechado, então aqui o fluxo vai fluir por aqui. Então, quais são as medidas que vai dar? Então, aqui, ó, o 3 fechado, 1 e 2 aberto. Que medida, quais são as pressões que vão ser Ah, mostradas nesse manômetro? E aqui, o 1 fechado, né? O 2 e 3 aberto. Creio que eu vou gravar isso aí no Fluid Sim, para deixar uma explicação por quê. Aqui a gente pode começar a calcular, infelizmente não vai dar tempo, só que ah, não vai ficar tão legal porque o Fluid Sim tem a simulação. tá. Aí, Então, onde é ah, que encontra essas fórmulas aí? Porque eu não li o livro todo, sabe? você Onde é vai que eu vou ter, achar para fazer esses cálculos aí? você vai ter as fórmulas. Caraca, agora para eu achar a página contigo aqui, deixa eu ver qual Não, página que eu tava. depois você posta lá. Ah, pode ser. Então, na hora que eu gravar o vídeo com a explicação, eu já falo, ó, qual página que tá. É, que daí eu vejo. Pode ser. Fechado. E não, na verdade eu já jogo a fórmula lá direto na hora da aula. Acho que vai ficar mais fácil na hora que eu gravar. Então tá, eu vou procurar mais algum conteúdo aqui no YouTube, alguma coisa assim, pra mim ver se eu faço isso aí. Fechado. Eu pretendo amanhã já disponibilizar esse vídeo porque a entrega é dia 29, né? É, Domingo. hoje, domingo. Fechado então, Juliana. Eu vou gravar isso que eu acho que vai ficar melhor. E aí a gente volta na próxima web trocando figurinhas sobre essa aula. E se ficar uma dúvida também, você já aproveita e me manda, tá? Até sexta-feira, que aí eu já troco figurinha e tal, dependendo a gente até posterga a entrega para discutir na próxima quarta. Não, beleza. Fechado? Eu acho sim que poderia deixar para todo mundo entregar essa atividade, vai ser dia 29 depois da Ah, próxima aula de quarta-feira, né? deixa eu ver aqui que dia que vai dar. Porque ainda Porque vai ter mais um dependendo, isso. ó, até o dia 6. Verdade. Deixa eu ver aqui dia que vai dar dia 6. Segunda-feira. Vamos, vamos colocar até o dia 5. É porque vai ter outra web aula, não vai? Uhum. Então, deixa para entregar essa atividade depois da outra web aula.
Então, dia 5, ao invés de ser 29 aqui no domingo, dia 5 de fevereiro. Entendeu? Ah, sim, sim. 5 de fevereiro. Eu vou alterar então esse aqui para a gente entregar dia Porque 5 de fevereiro. ter mais uma aula e fica mais tranquilo. Fechado. Eu aproveito então na próxima aula e trago essa atividade para vocês. Então, vou mudar para o dia 5 aqui as entregas. Já vou subir esse novo cronograma aqui. Tá ok. Fechado? Fechado. Então, combinado, Juliano. Próxima aula a gente faz a SAP 3, todo mundo junto. Então, acredito que voltando das férias agora, né? Na próxima todo mundo vai estar aqui e a gente Isso. consegue trocar figurinha aqui e fazer atividade. Então, beleza, combinado, viu? Combinado, então? Mais alguma dúvida? No mais, como que tá? Tudo certo? Tranquilo. Por enquanto, tá tranquilo. Beleza, então eu vou pedir para você dar uma lida aí, os demais também que estão assistindo esse vídeo depois, dê uma lida aí no livro, que esse é um dos maiores dos livros que mais tem página e muitos exemplos, né? Acaba Tá que fica complicado a gente conseguir trabalhar tudo, né? Presencial, o professor vai dar aquela atenção maior, né, na questão da hidráulica, pneumática e tudo mais, e porque a prática nessa área aqui acaba sendo mais legal do que a teoria, que a gente vê conceito, 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 mas na hora que você está vendo lá o atuador, né, os cilindros movimentando, é muito mais interessante e didático. Eu peço que certo. leiam aí, para pegar esses fundamentos, chegar na web tranquilo, e para a gente resolver a nossa atividade semana que vem. Combinado? Combinado, combinado. Juliana, então agradeço a presença. Peça aí se puder avisar os demais colegas sobre a nossa próxima web. Fique com Certo. Deus, bons estudos e até quarta que vem. Até quarta que vem. Vou avisar no grupo aqui. Fechado. Tchau, tchau. Tchau.